Bom dia ou boa noite, eu não sei que horário que vocês estarão vendo esse vídeo, tudo bem? Espero que estejam bem, se Deus quiser. Olha que interessante, eu aqui da minha casa, você aí da sua casa e juntos, pela tecnologia, podemos fazer essa aproximação e conversarmos um pouco mais sobre a nossa disciplina. Esta, que é a grande, é a fabulosa filosofia, aquela que é a mãe de todas as outras ciências. Ei, minha gente, não é fácil não, hein? Bom, e as atividades deram certo? Espero que sim, hein? Não se esqueçam, vão arquivando-as lá no seu caderninho, como foi explicado, porque quando voltarmos às aulas, nós iremos recapitulá-las, nós vamos conversar sobre elas, nós vamos ver quais são as dúvidas e também atribuiremos pontuação, tá? Mas não preocupe só com a pontuação, vamos preocupar no conhecimento, tá? Olha, da atividade, nós temos 2 pontos que eu gostaria de destacar para vocês. O primeiro ponto é sobre a alegoria da caverna de Platão. Nós vimos que ela tenta demonstrar para nós, o Platão de uma maneira muito inteligente, demonstrar como que as pessoas pensavam presas nas cavernas, que é uma alegoria, ele faz essa alusão nas cavernas da ignorância, da sua própria crença e não se abre para ver o verdadeiro conhecimento. Então aquelas pessoas que estavam acorrentadas, elas estavam presas, vendo sombras, e acostumaram que aquelas sombras eram verdades. O senso comum está aí. E a partir do momento que uma se liberta, ou seja, quebra essas correntes da ignorância e vai para cima, ela vai contemplar o conhecimento e ali ela entra no senso crítico. Ela vê a verdade e tenta falar para as outras pessoas. E, de fato, as outras pessoas não queriam escutar. Então é assim, senso crítico, senso comum. Senso comum não se questiona, não se busca a verdade, fica preso no seu próprio ser, no seu próprio achismo. Senso crítico, busca-se o conhecimento, aprofunda-se numa verdade. E aí nós temos 2 realidades, mitologia, filosofia. Vocês viram na atividade, nas últimas atividades, que traz sobre mitologia. O que é um mito? O que é uma mitologia? Olha, a curiosidade ela é intrínseca ao ser humano. Todos nós queremos o conhecimento, queremos saber, queremos alguma coisa para realizar o nosso questionamento. E os seres do passado não eram diferentes de nós, somos curiosos. Quando a gente fala que está preso no senso comum, é porque a pessoa tem curiosidade, mas aceita a primeira resposta que se dá. Então ela fica presa a esse senso comum. Olha, os questionamentos eram muitos. Chovia, por que chove? Por que morre? Por que nasce? De onde nós viemos? Aonde nós vamos? São vários questionamentos que aquelas pessoas encontraram na mitologia, ou seja, mitologia, conhecimento mitológico, fantasias, conhecimento próprio da imaginação, encontraram na mitologia o conhecimento para buscar saciar suas necessidades. Então assim, nós temos o saber mitológico, e eu até pedi para vocês descreverem um mito da Grécia Antiga. A hora que você pensa em Grécia, você já tem um monte de personagens, desde Medusa, Minotauro, Zeus, Hades, Poseidon, Atena e outros. Mas também temos mitos lá também em outros grupos, outras sociedades. Toda sociedade buscou no seu primórdio uma explicação e recorreram a saberes mitológicos. Você vê, por exemplo, algo que é muito forte também para nós, que é a mitologia nórdica, do Zeus, do seu pai Odin. Nós temos a mitologia egípcia, temos o deus Hammurabi, nós temos então Sete, e aí vai. Os indígenas desenvolveram mitologias aqui também no Brasil. Nós temos também os pré-colombianos, indígenas pré-colombianos, os incas, maias, também com sua mitologia, com sacrifícios, tentando agradar os deuses. Então,
mitologia vem tentar trazer essa realidade para as pessoas, saciar o conhecimento das pessoas. Lembrando que a palavra mitologia, na sua gênesis, na sua etimologia, ela, no primeiro momento, não significava mentira, fantasia, não. Os primeiros povos, quando iam guerrear, e ali eles tinham uma vitória, eles se tornavam, então, algo especial no meio daquela cultura, daquele povo. Então, eles iam contando aquele algo que aconteceu, a sua narrativa. Então, no primeiro momento, a palavra mitologia era empregada como uma narrativa de um conhecimento verdadeiro. Com Sócrates, por causa que essa narrativa de conhecimentos verdadeiros se junta com as mitologias, com os contos da origem do mundo, que são os deuses, com as teogonias, por causa que isso aconteceu, as misturas entre narrativas que eles transmitiam, que aconteceram realmente, com narrativas sobre a origem do universo e transmitindo essa origem do universo para os deuses, e não tinha comprovação, Sócrates, Platão e Aristóteles começam a desenvolver uma teoria, principalmente o Sócrates vai dando início a isso, Platão depois e Aristóteles posteriormente, a dizer que eram conversas, que eram falas, que eram mitologia, narrativas fantasiosas. Então aí pegou-se tudo, pôs num pacote e falou, tudo é narrativa fantasiosa. Mas já não sabia distinguir mais o que era fato verídico daquilo que era imaginação. Bom, é nesse aspecto que nós damos continuidade às nossas aulas. A aula de hoje, a atividade 2, a aula 2, ela vai falar sobre da mitologia para a filosofia, com os filósofos pré-socráticos. Mitologia, então nós já vimos, podem pesquisar mais, que é muito interessante, a gente vê como que os gregos, como que os egípcios, como os indígenas, como os povos africanos desenvolveram explicações na imaginação, com uma sistematização muito interessante. Só que chegou um momento, em especial na Grécia, em especial na região jônica, cidade de Mileto, aonde as explicações já não mais satisfaziam as pessoas. Olha, você quando era criança acreditava em muitas coisas, hein? Tua mãe já falou do bicho-papão, do homem do saco que pega a criança? Ah, quantas coisas a gente já ouviu falar que dava medo, que a gente acreditava que as nuvens eram de algodão, inclusive agora está nublado, hein? Quantas coisas, hein? E de repente, você não acredita mais, você foi crescendo. A sociedade, vamos imaginar assim, que ela vai crescendo. Alguns não, outros sim, vão desenvolvendo, e aí as explicações mitológicas já não mais satisfaziam os anseios daquele povo. Surgindo então um novo conhecimento, o conhecimento crítico, o conhecimento filosófico. Então temos aí o início da filosofia, que vem em contrapartida da mitologia. Inicia-se a filosofia, só que ela continua junto com a mitologia, que tem pessoas que ainda trazem conhecimento mitológico. Nós temos então, no primeiro momento da filosofia, vejam só, a filosofia pré-socrática. Porque vem antes de isso, Sócrates, o próprio nome diz. Então, filosofia pré-socrática, melhor dizendo, ela é antes de Sócrates. Qual que é a origem da filosofia pré-socrática? Qual que é a meta desses primeiros filósofos? Quando a gente pensa em filosofia pré-socrática, a Grécia Antiga ela é separada, vamos pensar assim para ficar fácil para a gente estudar, em escolas, em grupos. Então nós temos a escola jônica, nós temos os eleatas, nós temos a sofística, então são grupos, para ficar fácil. Então é assim, no primeiro momento nós temos os primeiros questionadores, os primeiros filósofos que fazem parte da escola jônica, que temos o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Nós temos então esses primeiros que estão, assim como a filosofia toda pré-socrática, querem também explicar a origem do mundo, do universo, assim como a mitologia procurou explicar a origem do universo e do mundo. Agora a filosofia pré-socrática, ela quer explicar a origem do mundo, ela quer explicar a origem do universo, da onde os seres vieram. E cada um vem com sua teoria. O Tales, que é considerado o pai dos filósofos, tá aí, Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia ocidental,
eu gostaria de frisar ocidental porque nós temos também na China a filosofia chinesa, nós temos grupos de pessoas que buscam no Oriente outras filosofias. Século V temos Confúcio, por exemplo, foi um grande filósofo. Mas qual que é a diferença da ocidental para a filosofia oriental? Que também o Confúcio está no século V está o Sócrates. A diferença é que a oriental ela ficou mais presa à meditação, à moralidade. Inclusive o Nietzsche futuramente vai criticar a filosofia nossa ocidental, porque ele fala que ela ficou presa, ela perdeu seus princípios, ela fica pensando só na moral e esqueceu de buscar a verdade, o conhecimento. Bom, mas voltando então a essa diferenciação, é que lá ficou presa, entre aspas, a moralidade, a harmonia da alma, e a ocidental ela foi avançando desde questões ontológicas, desde ética, e aí vai também para outros setores que falam sobre o ser humano, que é a antropologia, e vamos embora com muita coisa que tem para ver, né? Então a filosofia pré-socrática tem como princípio a busca do conhecimento das coisas. De onde que vieram os seres pré-socráticos? O Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, ele vai dizer que a origem das coisas tem seu princípio na água. Então esses filósofos pré-socráticos, eles acreditam que a origem do mundo está em um elemento que está na natureza, monismo, ou outros elementos, pluralismo, pode ser isso também. O Tales acredita que a origem está na água. O Tales é uma curiosidade, hein? Ele foi o primeiro a prever o eclipse no mundo antigo. Isso aí é muito interessante. O Tales, ele fez o teorema que vocês adoram na matemática. Fala pro Luizinho depois desse teorema aí de Tales. Ele é o responsável também por isso, tá? Esses primeiros filósofos, então, Tales fala que o princípio do universo é da água, porque da água vem tudo. Aí ele dá aula para um filósofo chamado Anaximandro, que é o seu discípulo. O Anaximandro já fala, olha, a filosofia, o conhecimento que nós temos das coisas, o mundo não pode ter surgido de algo tão material que é a água. Ele contrapõe ao seu professor Tales. Ele fala que a origem do mundo não está na água, mas está no ser que ele chamou de ilimitado, que ele deu o nome de Apeiron. Esse Apeiron, segundo o Anaximandro, ele causou um turbilhão e aí surgiram os seres do mundo. O Anaximandro deu aula para Anaxímenes. Anaxímenes já falou ao contrário, fala que nem é água, nem é algo tão abstrato que é o Apeiron, mas que algo que é real é o ar infinito, e o ar que deu origem a todos os seres. O Anaxímenes é interessante que ele vai buscar essas duas realidades e cruza, então vira esse pensamento dele monista também, que é dentro da filosofia pré-socrática. O Anaxímenes, ele, por sua parte, desenvolve essa teoria. Depois vem o Pitágoras falando que o princípio do universo são os números. Não tem outra categoria tão importante como essa, mas o Pitágoras diz que é o número, que os números que constituem todos os seres. Aí ele vai fazer toda uma explicação. Então, assim, o nosso vídeo já está delongando. Eu fiz apenas um apanhado. Depois a gente pega no livro, dá uma olhada para ver quais são esses filósofos pré-socráticos. E dentro também desses filósofos pré-socráticos, nós temos dois problemas. O Parmênides, o Heráclito, ele fala que ele sai, e o Parmênides, eles saem dessa conjuntura apenas de querer saber a origem do mundo. Mas Heráclito e Parmênides, eles vão para uma outra discussão sobre o ser e sobre o movimento. O Heráclito fala que tudo muda, tudo transforma, tudo passa, nada permanece igual. O mundo está em constante modificação, o mundo é um eterno devir. Ou seja, ele tem uma frase que o homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque assim como as águas passam, eu sou e não sou mais. Heráclito. Agora, o Parmênides, ele vai dizer o seguinte: olha, o que existe é o que é. O que falar uma coisa é e passa a ser outra, não tem como. O ser é. Aí ele já vai trazendo uma ontologia, a ideia do ser. O que é, é.
O que não é não tem como ser pensado. Então o ser é, o não ser não tem como ser pensado, nem falado, nem imaginado. Então tem um embate entre esses dois aí, que vale a pena conferir nos números, logo estaremos aí com as páginas, tá? Dentro das atividades, para vocês estudarem, Heráclito e Parmênides. E nós temos depois também Anaximandro, Demócrito. O Demócrito é aquele que fala que existem os átomos. Átomo não como nós vemos hoje, que a física moderna, a química moderna entende. A palavra átomo do grego significa não divisível. E hoje nós sabemos que o átomo é divisível por quantas partículas forem possíveis. Agora, naquele período ele acreditava que existia o átomo. E o átomo constituiu todos os seres do mundo, todos os seres do universo. Veja só que interessante também. O Anaxágoras, ele já fala ao contrário. Ele fala que existem os seres, que também são pequenas homeomerias, que ele chamou disso, e essas homeomerias que também formam as coisas do universo. A diferença é que Anaxágoras fala que existe a homeomeria. A homeomeria, ela é guiada por uma inteligência superior, que ele chamou de nous, e o Demócrito, ele coloca que os átomos, eles por si só constituem o universo, não precisa de nada, nenhum elemento. Então é interessante, ele fala de partículas, de seres invisíveis e constituindo o universo. Olha que grande salto que deram, quanta coisa bacana, hein? Olha, quando eu vou dar essas aulas, são 2, 3 aulas, para a gente poder conversar, para eu contar as curiosidades. Mas vamos nos ater aqui, viu? Teremos uma atividade para fazer. Tem mais outros links que eu vou deixar para vocês também, de aulas dos professores, para vocês olharem, compartilharem, porque vale a pena. Depois eu estou querendo ver para a gente organizar uma live pelo Facebook para tirarmos dúvidas em determinado momento, tá? Tudo de bom para vocês, forte abraço, até mais.